Essa é a nossa aula de elementos da composição, sobre os elementos da composição. É parte das nossas aulas sobre gramática metafísica. E bem, a justificativa dessa aula é que, antes de entrar na arte de qualquer disciplina, né, antes de investigar as técnicas que vão nos fazer chegar a um objetivo que nós intentamos com determinada arte, nós precisamos entender com o que é que nós estamos lidando. Assim como um jogador, antes de entender os dribles e as táticas do futebol, tem de entender as regras. Antes de entender as próprias regras, ele tem que entender que no futebol existe um juiz, goleiro, atacante, zagueiro, volante, centroavante, as linhas do campo, onde fica lateral, o que é meio de campo, etc. Né? Os elementos de uma arte, o conhecimento dos elementos de uma arte precedem o conhecimento da própria arte. Né? Antes de você saber pintar, você tem que saber o que é um pincel, o que é tinta, o que é tela e o que é a sua própria mão. Né? E com a gramática não é diferente, né? E muito menos com a gramática metafísica. Né? E bem, só recordando, a gramática metafísica, ela é aquela gramática que, para além das frases, como por exemplo, João come arroz, que para além das próprias frases, foca, direciona sua atenção e o seu estudo para aquilo que está sendo concebido no ato mesmo das palavras, segundo o significado mesmo das palavras. Por exemplo, ao pronunciar João, nós concebemos um menino com certas características, né, com um cabelão pro João, tadinho, com certa roupa, etc. Quando nós dizemos o comer, a boca e todo o organismo do João se move, né? E quando nós dizemos arroz, nós sabemos que aquilo que está sendo comido aqui é o arroz. Né? E, bem, se a ênfase da gramática metafísica cai justamente naquilo que está sendo concebido, na, por assim dizer, imagem, música, cena que está sendo criada nesse palco, nesse teatro que é a nossa imaginação, que é o nosso imaginário, também é principalmente os elementos da composição no imaginário que nós devemos enfatizar, e não tanto os elementos linguísticos e verbais, por assim dizer. Não que eles não tenham importância, mas aqui para nossa ênfase é que não tem. Né? Então, supondo que o, entre aspas, palco do nosso imaginário é esse, a pergunta é: quais são os elementos com os quais a gente compõe ali? Né? E digo que são pelo menos 3. Né? São 3 atos que nós fazemos. Primeiro ato, a composição. Segundo ato, a referência. E terceiro ato, a composição. O que são cada uma dessas coisas? Bem, uma coisa meio óbvia, mas que a gente precisa distinguir é que a primeira coisa que a gente faz na nossa cabeça quando a gente imagina, assim como a primeira coisa que Deus faz quando cria as coisas, é conceber seres individuais. Né? Nós dizemos, por exemplo, naquela frase, né? João come arroz. Cada uma dessas palavras concebe um ser, cria, atualiza um ser. Nós temos o João, nós temos o ato de comer, que pressupõe que a boca se mova e jogue algo no intestino, né? Um certo movimento. Né? E nós temos o arroz, branquinho, tal como nós o conhecemos. Né? Contudo, uma frase ela não é simplesmente a concepção de palavras separadas, né? Mas ela é justamente o encadeamento dessas concepções com uma certa relação. Né? E é por isso que aqui a gente não apenas cria esses elementos, só separar um pouquinho para ficar fácil de ver. Aqui, João. O João está aqui. O arroz está aqui. Nós não apenas criamos e concebemos essas coisas, mas nós os organizamos com uma certa ordem. Né? Então não é qualquer um que está comendo, mas é o João que está comendo.
E ele não está comendo qualquer coisa, mas ele está comendo o arroz, né? E aqui entra o segundo elemento, que é a referência. Nós já vimos a concepção, agora estamos vendo a referência, né? Referência nada mais é do que entender a que cada uma das concepções, cada um dos seres criados se refere, né? E bem, o que é referir? Referir é nada mais nada menos do que pegar duas coisas que foram concebidas e juntar na ordem certa, né? Literalmente como se fossem pecinhas de Lego, né? Você tem as pecinhas separadas e você junta com uma certa ordem para formar aquilo que você quer, né? Na linguagem também acontece um processo assim. E quando dois seres, pela referência, por assim dizer, se chocam, eles se mesclam de uma certa forma. E essa mescla de dois seres é justamente o terceiro elemento, que é a composição, né? E esse elemento é um tanto dramático, porque, por exemplo, o João, ele come, né? O modo como o João come altera tanto o próprio João quanto o próprio comer. O modo como o João come não é o modo como Alberto come, não é o modo como um animal come, não é o modo como uma planta se nutre. O comer em João é algo diferente do comer em outras pessoas. Assim como o João comendo é diferente do João dormindo, é diferente do João brincando. A composição, ela como que tem um efeito rebote nos dois seres que os faz receber alterações, receber mudanças em si, né? E muito da arte da escrita joga, da composição, em geral, joga com o que é que surge da alquimia, por assim dizer, da junção de dois seres, né? E bem, esses são os elementos atômicos, os atos atômicos e fundamentais de toda a composição interior que nós façamos, né? Eu queria tratar também com vocês, só tirar esses grifos, de certas... Meu Deus, sai. Bem, já que os outros dois vão ficar, esse aqui também vai ficar. Com certas coisas que acontecem com esses três elementos na medida em que eles acontecem no nosso imaginário, né? O primeiro deles, que é algo também muito importante, é que o nosso imaginário, ele a todo momento faz ajustes interiores. Isso cada novo ser que é concebido, e para ser concebido, ele demanda um ajuste interno do próprio ser dele e externo do mundo onde ele vai entrar, gigantesco, né? Isso porque o nosso imaginário é uma certa imitação da realidade, né? Por exemplo, nós dizemos a simples palavra João, né? E sem entrar em detalhes de personalidade ainda, que colocariam um fator extremamente complexo, a composição, pensemos em como o simples ato de conceber uma pessoa é algo extremamente rico e que demanda e pressupõe muita coisa, e que, criando uma pessoa, você cria uma constelação, uma miríade de outras coisas, né? Por exemplo, para criar uma simples pessoa, você precisa criar o cérebro dela, a boca dela, o nariz dela, a bochecha dela, o pescoço dela, o organismo dela, 2 pernas, 2 braços, e pega um elemento daqui só. Por exemplo, o braço. Para criar um braço, você tem que criar um músculo, você tem que criar o osso, você tem que criar as veias. E para criar um osso, você precisa criar cada uma das seções internas desse osso. Deixa eu tutaninho aqui. E para criar uma só substância que compõe esse osso, você precisa criar uma infinidade de outras coisas. E isso ad infinitum, né? Cada composição, cada pequeno ser, ele não é um só ser, mas ele é uma miríade de outros seres, né? Isso ainda só considerando o aspecto interno da coisa, né? Mas vejamos também como criar um homem, isso é, João, em uma cena, muda toda a cena. Suponhamos que nós ainda não criamos ele, e que antes nós estávamos dizendo que há num mundo certa floresta.
essa floresta tem as árvores bem justas umas às outras. E quando nós ouvimos isso, nós imaginamos uma floresta mais ou menos assim, no palco da nossa imaginação. E nós dizemos então que João passa no meio delas. Tá aqui o João, e ele passa nesse meio aqui. Coisa simples, mas apesar do autor não ter dito isso, é evidente que se as árvores estavam assim, para que o João passe, ele precisa de espaço. Então, essa árvore vai para cá, essa vai um pouquinho para cá, para cá, para cá. Pensando num arbusto, né, que tenha o tronco flexível. Para que um detalhe seja adicionado, que é o João passando no meio das árvores, toda a cena precisa se arranjar para que essa coisa aconteça com uma certa coerência. E nós já vamos ver como essa palavra é importante. Mas pensem no próprio ato de existência do João. Para que exista uma pessoa, e pessoa tal como nós a conhecemos a humanidade, é necessário que você tenha, fato básico, um pai e uma mãe. E é necessário que esse pai e essa mãe também tenham um pai e uma mãe. E assim ad infinitum. Na criação de uma só pessoa simples, a não ser que seja do próprio Adão, mas se é uma pessoa normal do nosso mundo, nós precisamos criar também toda uma ascendência atrás dela. E assim vai. Toda mínima concepção, e principalmente quando ela é composta com outras coisas num cenário real, ela demanda ajustes, tanto internos, coisa que nós chamamos de coesão, quanto ajustes externos, que nós chamamos de coerência. E por que é muito importante saber disso? Porque os autores lidam com isso. Quando nós pegamos, por exemplo, a saga do Senhor dos Anéis, aqui, nós podemos inferir muita coisa daquilo que Tolkien não disse, mas que a própria coerência do mundo do Senhor dos Anéis pressupõe para existir, para acontecer, ou as consequências básicas que um mundo daquele jeito pode ter. E nós, enquanto leitores, temos de saber disso, porque os autores, enquanto autores, sabiam disso e jogavam com isso. E bem, isso dá um mundo inteiro, a arte de como se dão esses ajustes, qual tipo de ajuste existe, etc. É realmente uma arte à parte, assim, e um exercício à parte, né, que nós podemos fazer uma aula só para isso depois, mas que por hora avançaremos. Depois, eu queria fazer notar uma coisa. Além desses ajustes que acontecem, outro elemento que eu queria também chamar a atenção é para os centros de composição, porque isso daqui vai explicar um elemento linguístico que é extremamente difícil de entender sem essa noção, que são as subordinações e coordenações de oração. Nós dizemos, o menino cuja vida era toda dependente daquela menina de olhos claros. Nós compomos em uma só oração uma composição que, por assim dizer, foi feita com um traço só, entre aspas, que está toda encadeada dentro de si. Ele possui uma certa unidade. E esperamos que terminada essa frase nós dizemos: do outro lado do rio havia uma casa cujos moradores eram uma família. Todos esses elementos parecem compor, apesar de estando no mesmo mundo que o mundo do menino e da menina, um elemento à parte, um centro de composição à parte. Eles são, literalmente, como que um outro espaço da cena, do palco. Eles têm uma outra coerência interna, que não a desse. E distinguir os centros de composição vai ser muito importante, porque cada um deles vai ser como uma tela à parte que nós pintaremos no ato de compor. E que devem ter seus limites respeitados. Não tem importância em algum momento a gente fundir essas duas coisas.
Mas enquanto eles estiverem separados, a gente tem que saber que eles estão separados, justamente porque compor coisas dentro de um mesmo núcleo vai ser a subordinação de orações, e compor coisas em núcleos de composição diferentes vai ser a coordenação de orações. E por fim, mas não é menos importante, a gente não vai conseguir desenvolver todo o assunto aqui, mas só para notar, porque é uma realidade muitíssimo importante, é que você diz, tá, então cria toda uma cena, né? Por exemplo, o João come arroz. João, e ele começa a comer arroz. Ele tá comendo arroz aqui. Então, tipo assim, tanto faz compor primeiro o João e depois o ato de comer e depois o arroz, ou faria alguma diferença se eu ter dito come João ou arroz. O resultado final é o mesmo, a cena final é a mesma. Mas aqui entra uma das consequências do ato de imaginação se parecer algo com uma peça de teatro, é que o tempo importa. A ordem na qual as coisas acontecem importa. Por assim dizer, é muito importante a imaginação, o ritmo da composição. E é por isso que a ordem das palavras importa. A ordem das palavras importa não porque as mesmas palavras têm alguma importância, né? Porque, tipo assim, linguisticamente faz muita diferença você ter uma palavra e depois outra. Até pode ter um ajuste do som ali que tem alguma influência também no significado, e é evidente, né, na contagem de sílabas, etc. Mas, num primeiro momento, a ordem das palavras é importante porque elas determinam a ordem da composição. E a composição, ela não é apenas parecida à pintura, que tem um aspecto estático valorizado, mas também com a própria música, cujo aspecto temporal e cardinal, por assim dizer, né, de ordem, é também relevante. Peguem qualquer música e invertam os períodos para vocês verem como fica uma coisa caótica. E assim também peguem um livro e comecem a contar de trás para frente. Assim, no final a composição vai ser a mesma. Só que faz diferença que você comece por algumas coisas e termine por outras. Não apenas para facilitar a imaginação da coisa, mas mesmo na beleza e no efeito alcançado. Né? E bem, dito isso, creio que basta essa aula. Mais para frente nós vamos jogar muito com esses elementos, então é importante fixá-los bem nas nossas mentes. E... Nossa, acabei de ver que escrevi referência. Escrevi errado aqui. E caso você queira ter não apenas a teoria disso, mas se exercitar na prática, né, dos exercícios de composição, nós temos a mentoria de gramática metafísica, que no fundo é a única que consegue realmente exercitar a gramática como arte, né, e consegue atingir aquilo que seria o objetivo da gramática do Trivium. Basta entrar em contato com a gente pelo Instagram. Peço também que curta e compartilhe esse vídeo. Esse é o modo próprio de agradecer se esse conteúdo te foi útil em alguma coisa. E até a próxima aula.